Boa tarde, pessoal. Para agregar ainda mais o nosso podcast, vamos dar início a um bate-papo com o nosso convidado Flávio Dutra. Ele é um especialista em direito autoral, produtos fonográficos, atuando na gerência de catálogos musicais, planejamento de mídia e marketing, além da produção executiva, artística e cultural. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Miguel. Boa tarde. Pronto, só para contextualizar, esse é um podcast que a gente está fazendo para a disciplina de Computadores, Ética e Sociedade, da disciplina da UFBA, e a gente vai falar um pouquinho sobre ética na pirataria digital. E como eu estava fazendo a pesquisa e vi que pirataria nada mais é do que a quebra do direito autoral, ninguém melhor do que você para estar abordando isso aí para a gente. Nessa perspectiva, eu queria iniciar já comentando um pouquinho sobre sua experiência com direito autoral. O que é que você pode trazer aí para a gente? Como é que está a sua história nessa área? Então, Miguel, eu tenho quase 20 anos, na verdade, trabalhando na indústria musical, né, de gerenciamento, né, de obras, de catálogos, licenciamentos nacionais, licenciamentos internacionais. Eu brinco que eu sou da época em que o artista vendia 300, 400, 500 mil cópias de discos, até migrar pelo processo, né, dessa pirataria e também, né, essas novas tecnologias, as plataformas de streaming, on demand também, que estão muito em voga, estão muito em alta hoje em dia. Então, acho que eu tenho bastante bagagem, né, nessa área, não Pronto, só coisa trabalhando com o boa. mercado nacional, mas também com o mercado internacional. Certo. E aí, só para a gente contextualizar também um outro aspecto, como é que funciona essa manutenção dos direitos autorais? Qual é o seu trabalho, assim, como é que você atua nessa área, né? Assim, começando pela base da parte musical, acho que é importante falar também da lei, né? Quando você falou de passar por cima da lei, na verdade, a Lei 9.610, que é de 98, né? Que é a Lei Nacional do Direito Autoral, que ela trata sobre a propriedade intelectual de todos os aspectos, não só da parte musical, mas Uhum, também da parte audiovisual, da parte escrita, da parte literária. Então, ela engloba tudo e para a parte musical ela é muito presente, inclusive. entendi, são vários aspectos. Para falar um pouco sobre como funciona a manutenção, né, dos direitos autorais, a gente teria que ter pelo menos 2 horas de podcast, porque eu demorei acho que 2 anos para poder entender esse caldeirão que é a parte da indústria e da questão dos direitos autorais. Mas a gente parte dessa matriz, que é a lei, né, 9.610, e a Uhum, gente aplica ela, na verdade, para o formato do negócio. Te falo o porquê do negócio, porque para o autor existem diversos tipos de remuneração que podem ser feitas e de proteção e manutenção desses seus direitos, né? A gente tem aí a parte de entendi. execução pública, ela é administrada pelo ECAD, que é uma organização não governamental. A gente tem a dos direitos fonomecânicos, e muita gente chama de digital mechanical agora, que são os direitos dos play do Spotify, da venda do CD físico, da venda Sim, do DVD, e a gente tem uma parte que se chama de sincronização, que é a inclusão dessas obras musicais em peças publicitárias, filmes, e por aí vai. Então, é uma área, novelas, né? novelas, exatamente, na série de televisão. E é uma área muito extensa. É uma área que você demanda um conhecimento técnico muito grande, mas tem que ter uma demanda de dia a dia de aprendizado. Eu não sou advogado, eu caí nessa, nessa maravilha de trabalho, eu amo o que eu faço, Uhum, por convite de uma vizinha que precisava de uma pessoa que falasse inglês fluente, porque a partir de 2004 o mercado já estava modificando, os artistas já não eram totalmente de gravadoras, eles começaram a se tornar independentes e os contratos de licenciamento internacional eles estavam presentes. Então entrei um pouco nisso e por aí fui ficando e estou até hoje. que massa. Mas assim, essa manutenção desse direito é uma coisa muito, muito importante. A gente parte do pressuposto da originalidade, né? A gente parte do pressuposto que o autor ele escreveu aquela obra específica, Sim, entendi. e a partir desse momento, este autor ele pode ser representado por si só, ou ele pode ter uma editora musical que passe a fazer gerenciamento desses direitos. O que é Seriam os edição musical? catálogos? Sim, sim. A gente tem editoras que Entendi. são editoras somente de um autor, muitos autores, né? Eles se tornam pessoa jurídica para poder
não pagar tanto imposto de renda de pessoa física, desculpa, mas também a gente tem os autores que assinam contratos com as empresas, que essas empresas passam a fazer gestão desse catálogo musical, pelas suas obras, sejam uma, sejam 10, sejam 20, ou sejam compositores, um dos que eu trabalho, inclusive, tem mais de 1.000 obras gravadas. Então, eu uso muito a expressão, Miguel, que o trabalho da editora, que é quem faz justamente a manutenção desses direitos, é como se fosse um trabalho de uma agência imobiliária. Você tem seu imóvel, você Sim. precisa que alguém administre seu imóvel para você, Uhum. e essa administradora, vamos voltar a chamar de editora, ela retém um percentual referente aos rendimentos da obra. Então, o direito autoral está muito envolvido do que é o direito patrimonial também. Porque a partir do momento que você Certo. escreve uma obra, não necessariamente você é só o autor, você é o detentor daqueles direitos. Então, assina-se um contrato de Perfeito. gestão, que nada mais é do que um contrato de gestão, em que a editora ela passa a responder legalmente pela aquela obra específica. Ela não passa a Uhum. responder pelo direito do compositor, porque para cada obra musical é realizado um contrato de cessão de direitos específico, É um ou patrimônio faz-se em diferente, né? blocos. Exatamente. Então a gente não está falando o direito patrimonial é de exercer, mas o direito autoral ele vai ser sempre do compositor. Então você vai lá ver, vai ter lá a música Parabéns para Você, estou dando um exemplo, compositor José Hamilton. O compositor ele está garantido sempre, porque toda vez que cantarem Parabéns para Você, ou ele tem que ser citado, A ou se houver composição qualquer dele. exploração comercial em cima disso, ele tem que ser remunerado por isso. E o papel da editora é defender os direitos do autor e correr atrás desse dinheiro, tanto no Brasil quanto no mundo. Contra A o gente tem uma exterior. legislação muito específica aqui no Brasil, que é diferente, justamente da Lei 9.610. A nossa legislação aqui, ela parte do pressuposto que qualquer pessoa que utilizar a obra de um compositor, ela tem que, toda vez que for utilizar para fins comerciais, seja gravação, inclusão em películas, em TV, ele tem que partir do pressuposto que o autor deve ser consultado. Então, é Certo. diferente no exterior. Se você mora na Alemanha, por exemplo, a Lei Internacional de Copyright, que os nomes eles se misturam um pouco, parte do Uhum. direito que para a inclusão e para você gravar ou regravar uma obra, se essa obra já foi uma vez autorizada para gravação, qualquer regravação ela é automaticamente autorizada. Então, você pode simplesmente, no Totalmente exterior, diferente. não no território brasileiro, você pode gravar uma música dos Rolling Stones e você vai lá na editora e faz, olha, tá aqui, ó, eu gravei, pague aqui o seu dinheiro. E a gente parte do processo da honestidade e da ética, que no exterior isso vai ser cumprido. A lei brasileira ela é mais restritiva, porém ela rege muito mais em defesa do compositor. Isso não se aplica, a gente se falou, né, eu falei da questão do direito autoral para sincronização de inclusão Sim. de novelas, filmes e propagandas publicitárias. Isso não se aplica para a propaganda, para esse direito de sincronização. Toda vez que qualquer sincronização for feita no exterior, é necessário, sim, pedir autorização. Eu usei o caso dos Rolling Stones. Se você Sim. ver qualquer música dos Rolling Stones num filme, não foram eles que autorizaram, porque eles partem eles não autorizam nenhuma gravação deles. Então, somente, às vezes, eles fazem remakes, né? Regravam a música para poder inserir no filme. E por aí vai. A gente tem no Entendi. Brasil Caetano Veloso não autoriza obra nenhuma dele para nenhum tipo de campanha política ou publicitária. Entendeu? Com a Então, voz precisaria dele, não é muito. isso? Não, não, não. A música autoral, o autor. Nossa. E aí por aí vai. Existem casos muito do mercado, muito famosos. A música Poeira, de Ivete Sangalo, que na Copa de 2002 foi uma sensação. A Chevrolet solicitou um orçamento para a artista e solicitou ao compositor um orçamento para a liberação da obra. O orçamento, incluindo direito de imagem e de voz da artista, era muito alto. A marca, a Uhum. agência, foi lá, fechou com o autor diretamente, porque a obra não pertencia a Ivete, fechou um valor muito bom para a campanha nacional, e eles regravaram a música, a voz, com outra artista com a voz muito similar,
Entendi. Adivete. Alguns falam que, inclusive, quem fez a gravação foi Cláudia Leite, mas aí eu não tenho certeza se isso é verdade. Então vamos Entendeu? lá, fazer só mais Bom, uma pergunta já aproveitando esse gancho. Pelo esse processo dá para perceber que envolve muitas pessoas, muitas empresas, e para a gente trazer um pouquinho já para a pirataria, né, que é a quebra desse direito autoral, uhum, como a quebra desse direito autoral, dessa propriedade intelectual, ela impacta na cadeia produtiva da música, né? O que vocês têm de dificuldade em relação à muita coisa. pirataria? Muita coisa. Quando a gente fala de pirataria na indústria da música, Miguel, a gente está falando de dois direitos específicos que são feridos. Primeiro, a gente tem a parte do autor e a gente tem a parte do intérprete. A gente tem casos aí que nem sempre grandes artistas da música brasileira não são compositores de suas obras. Então, quando a gente vai para uma Uhum, gravação, a fixação de um fonograma, como a gente chama, né, que é a gravação da música, a gente fala do direito autoral e do direito conexo, que é o direito artístico. Então, a partir do momento que certo. você usa uma cópia pirata, você faz um download, você não está ferindo uma cadeia produtiva só, que é do compositor, que é da editora, que é das pessoas que cuidam do catálogo. Isso também está ferindo a parte artística, que é do artista que pagou por aquele arranjo, que entrou do estúdio, gravou, fez a produção musical, tratou os músicos, e ele fez um investimento, inclusive quando está falando de gravação, o investimento é todo do artista, ele fez um investimento para que aquilo fosse acontecer. E ele, a partir do Entendi. momento que existe uma maneira legal e ética de se ouvir essa música, a partir do momento que você não utiliza essas ferramentas, você baixa de um torrent, baixa de qualquer outra coisa, ou de um site pirata, você simplesmente deixa de respeitar esse direito e o tempo desses profissionais. No caso do artista, na época que o boom da pirataria, né, dos CDs, né, do Napster e quando se queimava os CDs no computador, você copiava pelo Windows Media Player e você Sim, pegava, queimava esse CD de novo, extraía o AV e depois fazia o CD novamente, é que a moça que atendia a recepção da gravadora X, a menina que trabalha, o rapaz que trabalha na limpeza, o assistente, a pessoa responsável pelo copyright, a pessoa que fazia o marketing, todas essas pessoas estão sendo prejudicadas. Porque aquela receita deixou sim, é uma cadeia de muito grande. existir para efetivamente pagar o salário daquelas pessoas. Se a gente está falando disso nos anos 2000, a gente tem gravadoras enormes no mundo inteiro que deixaram de existir. Vocês são novos. Existia uma gravadora EMI, famosa EMI Odeon, que é uma das responsáveis, inclusive, pela disseminação do Axé Music no Brasil. A EMI deixou de existir. E a gente está falando de uma gravadora que tinha catálogo de Marisa Monte, que tinha o catálogo dos primeiros produtos dos tribalistas, catálogo de Carlinhos, foi responsável pela distribuição dos produtos quando Daniela Mercury se tornou a primeira artista baiana a ser um artista independente. Então, os reflexos disso são muito grandes. Você tem uma empresa global que simplesmente deixa de existir. Realmente. E aí, aproveitando esse gancho, já entra até na próxima parte que eu ia te perguntar, que era a questão ética. Né? Além de ser um crime, né, que é uma violação do Código Penal, as pessoas que consomem esse tipo de atitude, na sua opinião, você considera que elas estão cometendo atos antiéticos e por quê? O que você enxerga, né? A utilização desses produtos dessa forma por essas pessoas. A gente vai entrar numa seara aí dos pequenos delitos, né? O que efetivamente é passível de punição. Eu acho assim que a legislação e a lei ela existe com o fim de ser cumprida. Correto. Isso não é uma questão de acessibilidade nem nada, mas é uma questão de que é, existiam campanhas, inclusive, que quando você na época que as grandes ferramentas e grandes produtores de CD piratas eram aqueles mesmos que financiavam o tráfico de drogas. Então tem que avaliar exatamente. Na década dos anos 2000 existiam campanhas, pirataria é crime, e eu lembro que vocês são novos, vocês não vão lembrar, mas existia uma campanha do governo federal que mostrava uma cadeia de arrecadação e que a pessoa ia comprar o CD pirata, dava o dinheiro, e aí o rapaz falava, você dá o meu troco em bala? E aí o cara disse assim, o cara disse aceito. Quando abriu, ele pegava umas balas de revólver e jogava na mão do Nossa, cara, que era o troco. Porque efetivamente era uma imagem muito forte, mas era uma imagem que era bem real.
brincando um pouco, a gente dizia aqui antigamente na Bahia, nos anos 2000, que para saber se uma música, um artista estava estourado, vou usar um termo estourado que eu gosto, bastava você ir na banca do pirata. Se na banca do pirata tivesse a cópia do CD, seu Tivesse CD era um CD. sucesso. Se você tivesse lançado alguma coisa e seu produto não tivesse também na banca do pirata, seu CD não estava muito bom. E por aí vai. Mas assim, acho que a lei está aí para ser cumprida, assim, então se a gente vai escalonando, aí você, então não é bacana, é bacana você ter você, como é que se diz? Você ter uma carteirinha de estudante falsa para pagar a meia entrada no cinema, você passar por debaixo da catraca do ônibus, Flávio? Acho que a nossa conexão cortou. Vamos ver. Me voltei, ouve? lhe ouvo. Lhe Você me ouvo. ouve? Perfeito Não, agora. caiu o Wi-Fi aqui, eu Aí consegui. Sim, eu parei em que parte? Que eu falo demais, hein, você Miguel? estava sem problema nenhum, tá ótimo. A gente estava falando um pouquinho da parte dos pequenos delitos. Aí você Sim. comentou em relação a debaixo da catraca, né, utilizar a carteirinha de estudante para falsificada para poder pagar a minha entrada, né? Então, se puder Falsificar continuar uma nessa carteira linha de de identidade, raciocínio. você sendo menor de idade, para você comprar uma bebida alcoólica. Tá me ouvindo? Agora sim. A minha conexão aqui tá bem. Tá. Pronto, um pouco de delay. Mas é isso. É você O ao vivo é isso partir que o mesmo, fique pequeno tranquilo. delito ele é aceitável. Não sei. É. É, É aí você fica uma partir que o discussão para pequeno. quem está ouvindo refletir. Exatamente. E aí, só para a gente já aproveitar esse gancho mais uma vez, vamos para outra parte, né, que eu queria te perguntar, é em relação a, tendo em vista, né, que boa parte da população ela não tem acesso à cultura por questões financeiras, sociais, relevantes, à característica sociodemográfica do próprio Brasil, eu queria te perguntar se, na sua opinião, você considera que seria ético defender a propriedade intelectual em detrimento do livre acesso à cultura, né? Então, reformulando essa pergunta, você acha que o livre acesso à cultura, nessas condições, né, de pessoas com pouco acesso, seria um pequeno delito, mesmo que tenha a quebra do direito penal aí da proteção dos direitos autorais? O que você enxerga dessa situação? Né? Não só da parte penal, mas também da parte social. Ah, uhum. É assim, eu acho assim, é delicado, até eu não quero cometer um agafe, mas é um pouco delicado dizer que isso deve ser cumprido ou não deve ser cumprido a partir do momento que todo mundo tem um telefone celular na mão, com um mínimo de acesso à internet. A gente está falando da música especificamente, com a chegada da plataforma dos streamings, você tem a possibilidade de ouvir música sem pagar R$ 1. O que a gente está falando, efetivamente, é de fazer um download para uso específico ou para ganhar dinheiro em cima disso. Quando a gente fala da questão da ética, de você pegar, você fazer um download de uma coisa que não lhe pertence, você simplesmente utilizar isso de livre direito, sendo que existem outras maneiras de você fazer o consumo do material hoje em dia, principalmente na internet, online. A gente tem dados aí que Sim. 70% da música na Bahia é ouvida no YouTube, que é um site gratuito, entendeu? A gente tem aí o Spotify, o Deezer, todos eles têm. Você pode ouvir a música mediante a apresentação de não poder escolher a sequência, mas com a publicidade. E aí existe uma ferramenta que vai em breve entrar no país, que se chama Treble, que é um site baseado nos Estados Unidos, que ele Não parte que conheço. todo usuário usa a música de maneira gratuita. E ele você vai ser recente. É uma ferramenta que está crescendo no mundo. Que você não tem assinatura, Uhum. apenas que você é apresentado um comercial de 15 segundos a partir do momento que você faz o download da música no seu telefone e você pode ouvir ela no repeat quantas vezes você quiser. Então, assim, quem está pagando por esse direito não é você, mas sim a pessoa que está dentro da Entendi. publicidade. Você está falando, por exemplo, do Spotify, o Play do Spotify, da assinatura comum,
né, a pessoa sem pagar, ele é um valor. O play da pessoa que tem uma assinatura premium, ele já é um valor maior. Então, assim, eu acho Entendi. que a questão de acessibilidade, a disseminação da cultura, principalmente relacionada à música, ele está um pouco relacionado que o artista, é, ele, ele não é que ele faça de graça, mas a cultura ela está acessível. A gente ouve rádio desde, sei lá, desde o início do século passado. Então a música está lá. Você escolhe a hora que a música vai tocar. E eu tenho uma coisa super importante que eu ouvi de quem começou a me ensinar tudo no ramo, é que a música sempre acha um caminho. A arte sempre acha um caminho. Então isso é importante ressaltar Sim, também. Não sei se eu misturei as coisas, legal. mas é E menos aí, o que só eu... para a gente finalizar, pegando esse gap aí, esse gancho dos Spotify, do Deezer da vida, essas plataformas de streaming, eu gostaria de saber como é que funciona para o artista isso, né? Você chegou a comentar um pouquinho que quando é uma assinatura paga, o play ele custa um pouquinho mais, então o artista ele recebe cada vez que toca ou ele recebe pela quantidade de pessoas que ouvem, né? Independente de quantas músicas ou se o repeat ele conta, essas partes mais técnicas, como é que funciona isso? Só para a gente entender também. Não, o artista e o autor recebem por cada vez que a música toca. Como é que funciona? Eu sou Flávio, eu sou um artista. Eu me entrego minha música para o Spotify. Eu não entrego minha música para o Deezer. O que é que acontece? A gente tem intermediários, que eram como funcionavam as gravadoras, que são as próprias gravadoras, que são as agregadoras digitais, que nós chamamos. São números, o One RPM, a gente tem a ADA Music, a gente tem a Believe, a gente tem a Ingrooves, tem várias distribuidoras que fazem essa distribuição de conteúdo. Essas músicas você faz um sistema online, que você faz no navegador, você sobe essa música, faz um upload, ficha técnica, capa, tudo. 3 semanas depois, essa música está disponível para todo mundo. Todo mundo, eu digo que tenha qualquer uma das plataformas digitais, que Sim, assinatura ou não assinatura. Então, assim, é uma maneira, então, o que acontece? Cada vez que a música toca, a agregadora digital, o player fica com 30%. Ele já separa certo. 20% digamos, de R$ 10. 20% desses R$ 10 vai ser Certo. distribuído para o autor, 8% para a editora, vai pagar os compositores, e 8% para o ECAD, que agora é considerado que é execução pública. Se você tocou no Spotify, é considerado como execução pública. A agregadora recebe O esse ECAD dinheiro, ela vai é um render um órgão royalty de público? 20, 30. Não, é um órgão não governamental. Porque a partir do momento que você tem várias sociedades de compositores, de autor, e elas juntas Sim. elas compõem a diretoria do ECAD. Muita gente fala Ah, muito mal entendi. do ECAD, mas a gente aqui no Brasil, vocês que são da área de tecnologia, o ECAD exporta tecnologia de arrecadação de direito autoral para o mundo inteiro. Então, a gente tem lá os sistemas Nossa, de tracking, eles correm atrás, eles têm a coisa da liberação dos créditos retidos. É muito chato, porque assim, muita gente fala mal do ECAD porque não quer pagar direito autoral, né? Porque faz uma festa, cobra entendi. ingresso, o ECAD vai lá e diz que você tem que me pagar aqui, você está explorando, porque não é o artista, são os compositores da obra. Então as pessoas falam muito mal do ECAD por causa disso. Mas o ECAD ela faz essa distribuição desse conteúdo e ela compartilha essa tecnologia inteira. Mas eu estava falando assim, aí o player, a agregadora retém um percentual e o selo Uhum. recebe o restante do valor. O selo é o artista. Ele entra E no o que valor. seria esse Mas assim, selo? é Ah, entendi. dinheiro, é muito dinheiro, é pouco dinheiro. O selo, por exemplo, é uma gravadora. Os artistas independentes, né, que existe um surgimento muito grande dos artistas independentes. Os artistas independentes, eles todos têm suas próprias gravadoras, entendeu? Fazem já o próprio Entendi. catálogo. Eles mesmos vão lá, eles sobem as músicas e fazem a distribuição. Mas é aquela coisa, é uma bacia das almas. Eu Entendi. chamo de bacia das almas, que as músicas estão, né? Se você não faz um trabalho de marketing, um trabalho de planejamento, um trabalho efetivamente de processo, que a música seja ouvida, a música vai ter, sei lá, 1.000 plays,
e você vai ganhar R$ 3. Aí você vai ficar chateado que você ganhou R$ 3. Entendeu? Ganha-se muito menos Entendi. dinheiro. O produto em si final vale cada vez menos. Mas é uma maneira da música chegar e simplesmente os compositores remunerados por isso. Entendeu? É uma forma ética da gente poder consumir arte, né, cultura. Aí eu gostaria de agradecer a sua participação, a gente vai precisar encerrar por aqui, Exatamente. mas estou muito grato pela sua participação, de verdade, acho que vai contribuir bastante aí para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, né, um abraço, gostaria de dizer alguma coisa aí para o pessoal da UFBA. Não, 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 eu que agradeço. Eu sempre gosto muito de falar com as pessoas que estão começando, eu brinco com isso, e eu sempre digo uma coisa, que conhecimento a gente não guarda, conhecimento a gente compartilha. Então, obrigado a vocês pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Muito obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau.